tenho sangue de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho sangue de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Certo dia Jesus andava pela praia e alguns homens que lavavam suas redes, abatidos, ansiosos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Mas Jesus, com sua voz mansa e suave, disse pra eles retornarem ao grande mar. E uma voz que se levanta e o questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, Luciano, como vai? A paz do Senhor, pastor Júlio César, paz do Senhor a todos os irmãos. Benção, mais uma Bem, noite. Vamos estar aqui falando um pouquinho sobre as etapas, né, a serem agora vindo, né, nesse progresso do que resta, né, do ministério, que será o futuro, né, dessa transição. Luciano, essa noite eu vou convidar você, juntamente com os inscritos que estão ao vivo conosco, sobre a revelação de Deus a respeito da agregação de almas, né? Sabemos que em toda a Bíblia Sagrada, Jesus sempre disse e confessou que o reino dele não era aqui e que era necessário que levantasse, né, discípulos para agregar mais almas para o reino dos céus. E, mais uma vez, né, a Igreja Assistida de Arrependimento tem feito esse trabalho, tem feito de uma forma muito gloriosa, de uma forma muito poderosa. E eu queria saber, né, um pouquinho mais como que é o trabalho na clínica e qual é para você essa oportunidade que você está tendo, né, nessa terra, porque você sabe que você é uma alma que logo, logo vai desvanecer, logo, logo você vai morrer, logo, logo eu vou descer, todo mundo vai descer a sepultura, né? Essa vida, ela passa muito rápida, né, Luciano? Então, como que é a oportunidade de estar cuidando de vidas que estavam nas ruas e abandonadas? Então, meus irmãos, mais uma vez, cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus nesta noite, a todos que nos assistem nesta noite, nessa live tão linda e gloriosa, para nós falarmos de um assunto tão importante como esse, né, pastor Júlio César? É um assunto que nasceu no coração de Deus, né? O discipulado, né, o trabalho, a vocação, o chamado. Eu acho que essas palavras, elas se definem em um só, vamos dizer assim, é um só pensamento, né? O coração de Deus, ele nos ordenou que nós fizéssemos discípulos, ganhássemos almas. Jesus disse, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. E aqui nós estamos nesse trabalho, já estamos aí com o pastor Júlio César há 4 anos, praticamente, trabalhando. E eu lembro, pastor Júlio César, que eu fui, antes de ser selecionado pelo ministério para estar aqui, eu tive uma conversa particular com Jesus na minha residência lá, né, olhando seus vídeos no YouTube, e falei com Jesus, olha, Senhor, se o Senhor me quer ao lado desse homem, eis-me aqui. E nessa conversa com Jesus, eis-me aqui. Eu quero ir, eu largo tudo, eu estou aqui, eu estava cuidando da minha mãezinha, eu estava numa situação particular, cuidando da minha mãezinha lá, certo? Estava fazendo o que lá? Dando remédios, fazendo janta, fazendo almoço, lavando roupa,
tudo para ela. E tive essa, por quê? Porque eu já era um homem que aos 40 anos de idade já estava numa situação de divórcio, estava vivendo a minha vida com Jesus e nessa oportunidade fui lá cuidar da minha mãe. E então, igreja do Senhor, nessa época, eu dobrei meu joelho na beirada da cama, né? Mandei o e-mail, primeiro mandei o e-mail, né? Manifestando meu interesse de trabalhar na obra e fiz essa prova com o Senhor. Senhor, se você me quer, se o Senhor me quer ao lado desse homem, eis-me aqui. Eu largo tudo, deixo todos os meus bens que eu tenho aqui, as minhas riquezas, e eis-me aqui, Senhor. 15 dias depois, mais ou menos, a nossa irmã Camila, né, que estava agregada ao ministério na época, ela entrou em contato comigo, e a gente aí, então, veio a resposta de Deus através desse contato com a nossa irmã Camila, né? E me deu a oportunidade, selecionado através de entre 10 pessoas no YouTube, e fui selecionado para estar aqui, né, meus irmãos? E aqui estou hoje, como vocês estão vendo, ao lado do pastor Júlio César. Tive a oportunidade e a honra, né? Ele esteve em Porto Alegre, e naquele presente momento eu tive a honra de retornar para ele até Minas, quando a igreja estava em Minas, no mesmo voo. A gente conseguiu ali, então, agendar uma viagem para o mesmo dia, o mesmo horário. Eu tive a honra e a oportunidade de vir ao lado deste homem de Deus. Pastor José, viemos no mesmo voo, né? Descemos ali no aeroporto em Minas ali, e até aqui o Senhor tem me ajudado. Tenho começamos um trabalho em Minas, né? Começamos o trabalho em Minas, e de Minas estamos aqui em São Paulo, e aqui estou eu até hoje. Graças a Deus, hoje, eu sou o quarto diretor dessa clínica, né? E a gente está aqui, meus irmãos, desenvolvendo o chamado. Todos sabem que eu deixei tudo para trás, que eu não sou assalariado dessa obra, né? Não ganho R$ 1 para estar aqui, mas tenho amontoado tesouro nos céus através desse trabalho. E é um trabalho muito lindo, é um trabalho onde eu tenho a honra e, ao mesmo tempo, a alegria de estar envolvido até o dia de hoje, né? Até o dia de hoje, ao lado desse grande homem de Deus, pastor Júlio César. Mas eu não estou aqui, com todo respeito, por causa do pastor Júlio César, né? Eu estou aqui pela vocação, pelo chamado, e o próprio Jesus, como eu falei no início, né? Fiz prova com ele de que se fosse da vontade dele que eu estivesse aqui, eu estaria, e aqui eu estou. E é um trabalho muito lindo mesmo, como eu estava falando para vocês, há pouco tempo atrás aí, o pastor Júlio César, ele postou um vídeo de um interno, né? De um interno, nosso irmão Eduardo, que esteve aqui com a gente e falou como que esta obra funciona, como que nós somos, quem nós somos, qual é o objetivo desse trabalho, né? Um trabalho que é muito árduo, né, meus irmãos? É um trabalho muito árduo, é um trabalho muito difícil. Eu sempre falo para todos aqui, olha, que somente Deus entende o ser humano. Ninguém mais consegue entender o ser humano a não ser Deus, né? E se você não tiver uma comunhão, um contato com Deus, uma intimidade com Deus, jamais você consegue desenvolver um trabalho como esse. Então, o Senhor Jesus, ele me proporcionou esta oportunidade, né, de ter essa intimidade e desenvolver esse trabalho. E aqui estão, meus irmãos, hoje nós estamos aqui num número pequeno de pessoas, né, porque devido às polêmicas da internet aí, as pessoas, infelizmente, acabaram deixando de nos ajudar, né, e estamos num número pequeno de pessoas hoje, mas estamos ainda dando, sim, continuidade a esse trabalho. Nós não perdemos a fé, nem tampouco a esperança de que esse trabalho nasceu no coração de Deus, está sendo desenvolvido por Ele, e é um trabalho muito lindo. Aqui nós recebemos, meus irmãos, pessoas de diversos lugares, pessoas de diversas índoles, caráteres, pessoas que entram aqui, como o nosso irmão Eduardo, como eu estava falando para vocês, que entrou aqui com espírito de suicídio,
né, com vontade de tirar sua própria vida, entrou aqui morto e saiu daqui regenerado, pelo poder convencedor do Espírito Santo. E tem muita gente ainda que quer colocar, né, a reputação desse trabalho, né, em evidência, quer colocar a reputação desse trabalho em pauta, o nosso caráter, a nossa reputação, mas como eles mesmos dizem nos vídeos que contra fatos não há argumentos, então foi postado esse vídeo para que vocês vissem o resultado do trabalho, de uma pessoa que entrou aqui morta, entrou aqui sem esperança, que entrou aqui, meus irmãos, totalmente desvanecido, e saiu daqui regenerado, saiu daqui reestruturado, foi lá para fora, se reabilitou na sua vida, Deus deu para ele um trabalho, um lar e uma esposa, como todos vocês viram, nós não pedimos, meus irmãos, nós não fizemos questão que ele gravasse esse vídeo, mas ele, pela vontade de Deus, gravou esse vídeo e nós levamos até vocês, para que vocês entendam e para que vocês até mesmo vejam, né, a veracidade desse trabalho, que é um trabalho sério, é um trabalho doloroso, árduo, né? Eu até gostaria de, essas pessoas que colocaram a clínica, né, em evidência, eu gostaria que vocês passassem 30 dias aqui com a gente. Passa 30 dias aqui ao meu lado, ao lado dos meninos aqui, e vem ver com seus próprios olhos como que é a clínica. A clínica, meus irmãos, nós começamos o dia da seguinte maneira, nós temos aqui, tudo aqui, meus irmãos, tem horário, tudo aqui tem regras, tem horários para começar o dia, desenvolver o dia, terminar o dia e ir dormir, certo? 8 horas da manhã tem culto, certo? 19 horas tem outra reunião aqui, ou a gente faz um culto, ou a gente coloca os ensinos do pastor Júlio César. Tem jejum, segunda e quinta-feira, 2 dias por semana tem jejum aqui na clínica. 2 dias por semana, meus irmãos, 3 dias por semana tem oração na madrugada, né? Será que nós estaríamos num trabalho qualquer agindo dessa maneira? Não, é um trabalho sério. É um trabalho onde eu estou, porque antes de ser uma clínica, a clínica Nova Esperança, esse lugar é considerado, eu falo para os meninos, meus irmãos, isso aqui antes de ser uma clínica, é uma igreja. Porque aqui a gente ensina para vocês o evangelho, a gente prega a verdade, vocês entraram aqui, a gente mostra para vocês, certo? O porquê vocês estão aqui, o porquê vocês estavam sofrendo lá fora, e a solução para este problema, através do evangelho, através da pregação da palavra e do convencimento do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem feito, sim, tem feito discípulos neste lugar, tem transformado vidas, né? E a nossa maior preocupação, pastor Júlio César, e todos vocês que nos ouvem nessa noite, a nossa maior preocupação, o nosso maior objetivo aqui, é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho da verdade. E o convencimento vem pelo Espírito. São inúmeras pessoas que já passaram por nós, né, nestes anos de trabalho. Inúmeras pessoas, incontáveis. Eu tenho lá, arquivado lá, as fichas de entrada e de saída das pessoas que estiveram conosco. E são muitas, né? São muitas, inúmeras. Incontáveis, até mesmo se você for olhar pelos olhos humanos agora. Mas o nosso objetivo sempre foi a estas pessoas pregar o evangelho, porque quem convence, quem liberta, né, e quem salva é o Espírito Santo da verdade. Então, é um trabalho em que eu tenho orgulho de estar, pelo meu chamado, certo? O meu chamado com Jesus, a minha vida pessoal, a minha vida íntegra com Deus, e o meu chamado, ele está sendo agora colocado em pauta, colocado em prática, porque eu me permiti estar aqui. Eu abandonei tudo. Eu abandonei meus patrimônios, meus bens, minha família, deixei minha mãezinha lá, para outro integrante da minha família cuidar, né? Neguei o amor a eles, entre aspas,
para amar mais a Deus, né? Amar mais a Deus acima de todas as coisas e estas almas que estão aqui com a gente. Então, para mim é uma honra, né? Para mim, enquanto Deus me proporcionar a oportunidade de estar fazendo esse trabalho aqui, ou quer que seja em outro lugar do mundo, eu vou estar. Porque eu me dispus, foi para o Senhor. Foi para Deus que eu me dispus, foi para Ele que eu me entreguei, né? E me coloquei diante de todos vocês nessa noite, como nós estamos nessa live, né? Aqui estão conhecendo um pouquinho mais da minha história. Quem sabe muitas das pessoas que estão nos ouvindo nunca ouviram falar um pouquinho da minha história. Então, eu não caí de paraquedas aqui, né? Jesus me trouxe aqui, me deu a oportunidade de fazer esse trabalho, estou fazendo com muito amor, ao lado desse grande homem de Deus, que é um homem de Deus, sim, eu digo com todas as letras, porque o conheço pessoalmente, e tenho a oportunidade e o prazer de estar ao seu lado, ganhando vidas, cuidando de almas, porque o galardão vem do Senhor. E pastor Júlio César, quero te agradecer você, agradecer ao Senhor, a sua família, né, que foi dizimada nessa obra, sim, o Senhor perdeu sua família por amor a essas almas que estão aqui comigo também, pela minha. Então eu quero te agradecer pela oportunidade, né, agradecer a essa rica oportunidade, vamos dizer assim, que foi através da sua vida, da vida da sua esposa e dos seus filhos, que tudo isso começou. E nós estamos aqui porque Deus, através da sua vida, também nos proporcionou esta oportunidade. Amém, pastor Júlio César? Amém, meus irmãos? Glória a Deus, obrigado pelas palavras. Realmente digno de toda aceitação, né? Amém. Como você mesmo disse, né? Você trabalha para Jesus, não para mim, né? E eu também, né? Se eu estou ainda até hoje, passando tudo que eu já passei, mesmo doente, às vezes com aflição de espírito, com situações de mudança, de tudo isso, foi por amor às almas também. Porque todo dinheiro que entra aí, né, que é um gasto não é pequeno, né, Luciano? Um gasto enorme, né? E a gente agora querendo, né, tentando fazer aquilo, né, que Jesus nos ordenou. Mas as pessoas que não fazem, não deixam os outros fazerem. Então acaba que, lamentavelmente, vai chegar uma hora, se o povo não ajudar, se o povo não olhar, não para o pastor Júlio César, mas olhar para esses pequeninos aí, eles vão estar indo se retirar desse lugar. Coisas essas que aconteceram através de pessoas que nos ajudou a levantar. E os mesmos que estão ajudando a nos levantar é os mesmos que querem derrubar. Mas existe uma justiça absoluta de todo o trabalho feito abaixo do sol. A Bíblia diz que há um livro das obras, né? A nossa vida, irmãos, ela passa muito rápido. É uma passagem muito rápida e curta, muitas vezes. Tem pessoas que não chegam aos 30 anos e já está debaixo da terra. Tem pessoas que chegam aos 20 já não está mais na terra. Então, os imortais pensam que vão falar e vai ser tudo por acaso. Eles pensam que vão falar e acabou. Não. O dia do juízo, né, um julgamento de todas as obras. E a Bíblia diz que vai ser pesado, sim, né? O peso, né, dessa conduta, tanto para o bem, tanto para o mal. Então, o irmão está fazendo bem, né? Isso todos os dias que você passa aí, há um anjo do teu lado, mostrando, olhando, né, vendo a cada ciclo, a cada ações que o irmão tem feito. Eu tenho certeza que Deus vai recompensar, né? É o Senhor que recompensará toda a obra. Ele fala isso. Ela diz isso. Ela diz que o Senhor recompensará o homem de toda a obra feita abaixo do sol. Então, a questão maior é lutar por eles, não por nós mesmos. Porque a Bíblia diz que não tem amor maior do que aquele que dá vida pelo seu próprio irmão. Então, se você está dando a vida, se eu também estou dando a vida, todos nós podemos trazer essa vida à existência. O que mais nos tem que fazer é que nós não temos a aprovação do homem. Não podemos esperar a aprovação humana.
temos que aprovação divina, a do céu, aonde vem a glória de Deus. É claro que não é somente você, como todos estão sentindo, né? Porque a Bíblia diz: ferirá o pastor e dispersarão as ovelhas. E é o que estão fazendo, tentando ferir para que todos sejam dispersos. E é o que o diabo faz. O diabo contra-ataca contra o pastor. O diabo inventa calúnia contra o pastor, para que todas as ovelhas sejam dispersas. E isso vem o espírito da divisão, que faz mal para qualquer ministério. Mas, o que nós estamos fazendo? Pedir ajuda do povo. Você que está em casa, ajude a conta passando aqui no vídeo, para que a gente continue buscando mais almas, mais vidas, para que possamos juntos estar nessa nova jornada. É claro que sabemos nós que toda oferta, todo dízimo é do Senhor e não é nosso. Então precisamos combater esse bom combate, acabar essa carreira e guardar a existência da fé. Então, mano Luciano, parabéns pelo trabalho, parabéns para os meninos que estão aí internados, que estão aí separados, né, para Deus. Eu espero que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Essa pessoa simples, madura, correta que você é um homem centrado, e eu espero que cada dia mais Deus possa te abençoar, né, não somente a tua vida, mas a sua família, e que Deus possa nos tomar, né, esse novo ciclo. Não sabemos o que final terá esse, né? Mas se um dia Deus pedir para que a gente saia da internet, a nossa vida é aqui fora. Se um dia Deus mandar nós continuarmos, a nossa vida continua aqui fora. Então, aqui fora é onde ninguém conhece, né? A vida existencial do lado de fora da internet. Porque quem tem boca fala o que quer. Quero ver agir como você tem agido. Pegando os jovens, indo buscar muito longe, muitas vezes dormindo tarde para resolver situações. Parabéns, que Deus possa abençoar a sua vida e que as pessoas que falam mal da gente possam também, né, Luciano, estar fazendo o mesmo, né, pensando nas pessoas que estão perdidas. Verdadeiramente. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que por outro lado, nos alegrar, né? Nos alegrar por calúnias, por difamações, por tribulações, angústias, tristezas, opressões e depressões. É necessário que aconteça. Como o senhor estava falando um pouquinho na live, um pouquinho antes ali, são coisas necessárias, né? Necessárias que nos aconteçam. Um homem de Deus espiritual, maduro, no mundo espiritual, ele entende essas coisas. A gente compreende que é necessário que aconteça. Aconteceu com o mestre, né? E muito mais conosco, que somos os discípulos do mestre. E isso só nos faz, pastor Júlio César, prosseguir, ir em frente, não desistir, ir adiante, né? Ir adiante nesse trabalho, nessa fé, porque a obra de Deus, ela nunca vai parar. A obra de Deus, ela só vai parar quando Deus tirar a igreja da terra. Antes disso, a obra de Deus não para. Pode ser aqui, pode ser lá do outro lado do mundo, onde quer que nós estejamos. Independente do lugar, estatuto, igreja, placa, independente. Igreja somos nós e devemos sim continuar. E nós queremos, igreja, queremos continuar com esse trabalho, certo? Estou aqui incumbido, estou aqui destemido, determinado a permanecer aqui firme, forte, valente para ganhar almas para o reino dos céus na Igreja Santidade e Arrependimento, sim. Nos ajude, não nos deixe de nos ajudar, por favor, meus irmãos. Essa obra é de Deus, nasceu no coração de Deus, certo? Não coloque em evidência, certo? Não misture as coisas. Não coloque em evidência a obra de Deus com a vida pessoal das pessoas, certo? Não entre nesse diz que me diz, que nessas polêmicas que estão na internet, certo? Porque, infelizmente, essas pessoas elas estão agindo inconvenientemente, certo, meus irmãos? Porque o profeta, o verdadeiro profeta, vamos pegar os profetas do passado, certo? Nos tempos dos juízes, dos reis e dos profetas. Como que era que Deus ele manifestava, né? Ele denunciava o pecado de alguém? Vamos pegar o exemplo de Davi. Quando o profeta foi até Davi, porventura, meus irmãos, tinha plateia entre Davi e o profeta para que o pecado de Davi fosse exposto? Não tinha, meus irmãos. Não tinha plateia, certo? Então Deus não trabalha dessa forma.
E naquela época, o Espírito de Deus só habitava no rei e no profeta, não habitava no povo. E hoje, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, toda a terra. Então, se essa obra não é de Deus, o Espírito de Deus foi derramado na sua vida, faça a prova com Deus. O Deus que responder com fogo, como fez Elias, diante dos profetas de Baal, esse é o Deus verdadeiro. Faça a prova, meus irmãos. Não fique aí. Não entre nessas ideias, por favor, meus irmãos. O Espírito de Deus, ele não age desta forma. O Espírito de Deus, ele está na sua vida. Jesus abriu, ele abriu, o contato direto entre você e Deus. Jesus, ele te deu essa oportunidade. Fale com Deus, faça a prova, fale com o Senhor. Você não precisa ouvir terceiros para chegar à conclusão daquilo que Deus pode falar diretamente com você. Faça isso, seja maduro, amadureça espiritualmente, ame o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos, aqueles que nos aborrecem, nos odeiam e nos perseguem. E nós só temos uma coisa para oferecer a essas pessoas: amor, perdão. Nós amamos, nós perdoamos, sabemos que estão agindo com insensatez, falta de maturidade espiritual, certo? Como eu disse, entre o profeta e Davi não havia plateia. E por quê que tem que denunciar o pecado de alguém diante de câmeras e diante de plateia? Por que não ir até o profeta? Por que não ir até o profeta, ou até o pastor, ou até o bispo, o diácono, quem quer que seja? Por que não ir até ele? Por que não conversar pessoalmente com ele? Em demonstração de amor e até mesmo de ímpeto de justiça e responsabilidade com Deus. Façam vocês agora o seu próprio julgamento em relação a essas coisas que eu acabei de falar para vocês agora. Como que deve de ser as coisas, como se deve de prosseguir com as coisas. A Bíblia diz, meus irmãos, que até o litígio entre os irmãos é proibido, é pecado, certo? Além de eles estar expondo a vida desse homem de Deus na internet, ainda vão levá-lo a litígio. O que é litígio? Até a justiça, para querer requerer alguma coisa. A Bíblia é contra isso, Deus é contra isso. Se você não estudou as cartas de Paulo, estude as cartas de Paulo, que você vai se inteirar sobre esses assuntos. Então isso não é coisa de homens ou de mulheres de Deus. Litígios, certo? Entre irmãos. A Bíblia condena. São pessoas que eram para ser maduras, certo? Espiritualmente, letrados na Bíblia, mas infelizmente parece que não conhecem. Agem como crianças. Mas nós estamos aqui. Vamos dar seguimento sim a esse trabalho. Não vamos desvanecer, não vamos desfalecer. O espírito de coragem, de profecia, certo? E de amor está conosco. Amém, pastor Júlio César? Glória a Deus, amém, Luciano. Luciano, teve um tempo onde que Israel ela estava passando uma fase muito difícil. A Bíblia menciona que, no tempo, os profetas tinham sumido. Deus não falava nem por Tumim, nem por Turim. O Senhor tinha colocado a sua mão longe de Israel, por causa de seus pecados, por causa das suas avarezas e das suas idolatrias. Mas chega uma hora que Deus ele dá, né, ali a um profeta, dá uma visão do cesto dos figos, que nós vemos como Deus, né, ele tem amado essa obra, né? Como Deus tem guardado nossa vida, guardado a vida de vocês. Imagina um matagal desse, nunca picado de cobra, nunca, né, machucou gravemente. É como que Deus tem guardado a cada um de vocês, como Deus tem tido graça para esse lugar. E então Deus ele jamais deixa de se compadecer, né, mesmo ainda que a fase esteja ruim, daquilo que ele levanta, daquilo que ele escolhe, assim como ele fez com Israel. Então, espero que Deus te abençoe o seu trabalho, abençoe os meninos que estão aí na clínica. Lembrando, Luciano, que amanhã começa, né, os ensinos às 7 horas da noite. Começa amanhã. Hoje tem que fazer hoje, mas não vai dar tempo. Então, às 7 horas da manhã, começa os ensinos, uma semana de ensino. Né, vou dar a bênção de ensinar aí. E vamos estar em transição. Eu peço a todo o Brasil ajudar, ofertar, orar pelo povo,
orar pela vida do Luciano, orar pelos internos, porque nosso objetivo era trazer muito mais pessoas. Mas por causa de algumas situações, é quase cabíveis. É muito complicado, Lu, que é triste, lamentável, triste, que as pessoas que falavam assim, não pega mais interno, que o gasto vai ser maior, a gente não pode gastar. Hoje pega a internet e diz, ele não quer colocar mais gente lá, por quê? É complicado. Não dá para entender o ser humano. Exatamente. Né? Não dá para entender o ser humano. O ser humano é cada dia mais cheirando mal, cada dia as suas ações estão cada dia pior, o ser humano cada dia mais colocando a sua própria condição de vida, né, em abstrato. Então, queria agradecer a Deus pela sua vida, pela vida dos ofertantes e mistos dessa obra. Eu acredito que Deus vai se levantar do trono e vai entrar com providência. Luciano, um grande abraço a você. Que Deus abençoe cada um de vocês também que participaram conosco dessa grande live. Espero que Deus possa derramar, Luciano, a tua graça sobre a tua vida e que nós possamos juntos, né, estar firmes, né, no grande dia da tribulação. Aí também, o arrebatamento está próximo, logo vamos descer também, né? Mas que não vamos lembrar, né, do Léo, que você lembra do Léo? Lembra desse rapaz aqui? Pastor, boa tarde, bom dia. Nossa. Muito obrigado por vocês fez por mim aí, eu agradeço muito. Você, sua esposa aí, sua família toda. Estou muito bem aqui, graças a Deus, ajudando minha mãe aqui. Pode ter certeza que eu vou ficar firme. E muito obrigado aí. De coração. Deus abençoe. Você lembra? O Leozinho. Tive a oportunidade de cuidar dessa vida, né? Tá lá, tá bem, né? Então, esse trabalho que Deus se agrada, né? Então, eu fico muito feliz e queria agradecer a Deus, né? Por esse momento aí e por tudo que vocês têm feito, né? Por essas almas. Um abraço, irmão Luciano. Que Deus abençoe. Um abraço a todos. Logo estou encontrando vocês aí, tá bom? Um abraço. Deus abençoe a cada ofertante, a cada dizimista, porque Deus é fiel, justo, conselheiro e poderoso. Um abraço a todos. Fico na paz de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Vai. A batalha entre o bem e o mal. A grande batalha, ó. Salvação pelo Espírito Santo. Então o demônio veio buscar uma dela dentro da igreja. Se eu não tiver com o Espírito Santo, que ela morre aqui dentro. Libertação. Você perdeu essa alma! Ela entrou no lugar onde está o dono do poderoso Jesus! Em nome de Jesus da morte! Venha sentir a presença de Deus. Filho, quanto tempo eu te esperei! Eu sinto e glorifico a presença de Deus! O agir de Deus em sua vida. Se prostra, se prostra, se prostra! Pede perdão, pede perdão, pede perdão, pede perdão, pede perdão, pede! Igreja Santidade e